Duas línguas. Anduve anos a filo, com a língua torcida, por obrigar a sair do seu caminho e ter de pensar antes de dizer as palavras certas. Uma língua nasceu-me, como eram merendas, beberam funtos e rieiros. Outra, e depois de uma guerra de muitas batalhas. Agora, tenho duas línguas comigo e já não passo sem ambas a duas. Estou sempre a trocar de língua meio amido, como se for um caso de bigamia. Uma sabe coisas que a outra não conhece. Riem-se uma da outra fazendo caçoada. E elas, às vezes, enrabiam-se. Agora isso, dá-se tão bem que sonham nas duas ao mesmo tempo. Aí diz, em que quero falar uma, e salme a outra. Aí diz, em que quero que uma delas tão amarfanhada, que se não a falar, arrebento. Aí diz, em que se mangarabata uma à outra, e depois botam-se a correr a ver quem chega primeiro. E muitas vezes acabam por saírem catrapilhadas. E a mãe, está uma lardeja. Aí diz, em que quedo todo debelegado com as palavras por dizer, e encarrapeito-me nelas como uma escalada, e deixo-las volar como música, comido com ferrugem nas cordas que las sabem tocar. Aí diz, em que quero bater uma para a outra, mas as palavras escondem-se-me, e passo muito tempo atrás delas. Entre elas, devido ao meu mundo, e quando passam na fronteira, sentem-se meio perdidas e fartam-se de roubar palavras uma à outra. De ambas a duas pensam, mas há partes do coração em que uma delas não consigo entrar. E quando se chega à porta, põe sangue a golpear das palavras. Cada uma foi por sorte da outra. O mirandês nasceu primeiro, e eu acostumei-me a dormir arrolhado pelos seus sonidos calindos como lúrias, e ensinou o português a falar, guiando-lhe a voz. O português nasceu-me na ponta dos dedos, e ensinou o mirandês a escrever, porque este nunca teve escola para onde ir. Tenho duas línguas comigo. Duas línguas que me fizeram. E já não passo, nem sou eu, sem ambas a duas. Este poema, Duas Línguas, foi escrevido em 1999 e publicado pela primeira vez no meu livro de poemas cevadeiros, assinado por Francisco Niebro, um dos pseudónimos de Amadeu Ferreira. No tempo em que foi publicado, muita gente não o entendeu. Antes após isso, algumas pessoas lo havem considerado uma pequena obra-prima. Eu não iria tão longe, porque é um poema que se limita a consagrar duas ou três ideias que me parecem fundamentais e que até ainda eu não havia ouvido a lado nenhum. As línguas são algo que são anteriores a nós mesmos. Vivem dentro de nós. Fazem-nos, transformam-nos e não se deixam manipular por nós, por muito que queremos. Não são um dado puramente objetivo, porque as línguas verdadeiramente têm que ser vistas, antes de mais, a partir de dentro de nós mesmos. Do modo como se relacionam dentro de nós. Do modo como interagem uma com a outra. Do modo como influenciam uma a outra. E não como puros, feitos objetivos fora de nós, que os estudiosos, na sua arrogância, cuidam que podem fazer delas o que queiram, mas elas não deixam.
As línguas são um modo que nós temos de dizer ao mundo. E quando aprendemos a dizer ao mundo numa dessas línguas, ela exige que nós o digamos nessa língua. E a complexidade que todo este envolve está muito para lá das análises simplistas que podem ser feitas da língua como facto objetivo. Isto, na minha opinião, significa mudar o paradigma em que vemos as línguas e vê-las como um feito, também ele, não só psicológico, mas também físico. Que não, mas também físico, que não nos deixam à vontade com elas, que nos obrigam a respeitá-las, que nos obrigam a tê-las sempre presentes de um modo respeitoso. Porque as línguas são um dos fundamentos da nossa dignidade. E se nós perdemos de vista este fundamento, as línguas acabam por ser algo que se agarra a nós sem fazer parte de nós. E é muito diferente eu nascer com uma língua, crescer com ela, dizer ao mundo nessa língua, ou aprender uma língua como um feito externo, a partir de livros, a partir de outras coisas que são importantes, sobretudo, do ponto de vista pragmático, para eu me entender com outras pessoas. É sim muito importante eu usar as línguas para me entender com outras pessoas. Mas não pude esquecer que a língua com que eu nasço é uma língua que se agarra a mim e nunca mais me deixa. E nunca mais me larga. E nunca mais me deixa fazer dela aquilo que eu quero. E é por isso que as línguas com que eu nasço são um fundamento da própria dignidade da minha persona. Retirar-me uma dessas línguas e retirar-me alguns dos pilares fundamentais da dignidade em que eu tenho que assentar. E isso deve ser muito custoso de explicar por pessoas que acham que as línguas se excluem umas das outras. Não se excluam. Podem conviver perfeitamente. Agora, não têm que conviver de uma maneira pacífica. Por que havem de conviver de uma maneira pacífica? Convivam de uma maneira conturbada e tumultuosa, e pacífica também, de verdade, mas de uma maneira conturbada, porque são muito complexas, muito complexas. Muitas vezes nós próprios não somos capazes de explicar o que se passa dentro de nós. Não somos. Porque temos muita dificuldade em ver a língua a partir de dentro e não a partir de fora. Não a partir de algo como se fosse um objeto, como se fosse uma coisa que não tem nada a ver com nós. Não, elas têm a ver com nós. E nós nunca podemos esquecer isso. Porque se o esquecermos, elas vamos a obrigar a lembrar todo isso. E imorrá-lo, daquele que eu tenho visto, em outros poemas, em outros escritos, que as pessoas, que os escritores encaram as línguas deste ponto de vista. Este é o único poema que eu conheço, o Defeito deve ser meu, em que essa perspectiva é encarada de uma maneira frontal, de uma maneira radical, e eu cuido que é uma perspectiva que trai arriba a dignidade das línguas. Hoje nós estamos submergidos, estamos amarfanhados e quedamos derrotados por ver línguas que se falam por milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas. Eu não quis saber isso para nada. Que para mim uma língua se fala por milhões e milhões de pessoas pode ter importância política, pode ter importância económica, pode ter outro tipo de importâncias e tem que ser levado em conta. Mas não é evidente que vem a dignidade das línguas. A dignidade das línguas vem das pessoas que las falam. A dignidade das línguas vem das pessoas que las falam. Fora disso, são números como outros quaisquer. E há que ter isto muito, muito em conta. E por isso, com uma pequena língua, como o mirandês,
com uns poucos de milhares de falantes, tem tanta dignidade e merece tanto respeito como o inglês, ou o português, ou o espanhol, que são falados por milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas. E este poema diz isto de uma forma muito simples. Muito simples. Claro que as pessoas não querem entender. Muitas vezes não são capazes de entender, mas sobretudo não querem entender. Porquê? Porque moram sobretudo para números de milhões de falantes. E é importante que isso se faça. Mas esta perspectiva que este poema dos línguas traz, nunca pôde ser esquecida. Porque se for esquecida, estamos a deixar de fora aquilo que, a minha opinião, e na sua origem, a essência e a complexidade das línguas e a dignidade das línguas. E eu desse não abdico nem um milímetro. E este poema, cuido que, à modo que o tempo vai passando, vai mostrando que é isso e verdade. Se não tivermos esta em conta, nunca as línguas poderão fazer parte do nosso património imaterial. Porquê? Porque elas nos acompanham desde há cintos de anos, desde há milhares de anos. Foram sítios onde se cruzaram influências que nem nós sabemos dizer. E elas fazem parte do nosso mundo. São um problema ecológico. Um problema ecológico tão importante que, pelo menos para mim, se este problema ecológico não estiver bem resolvido, eu não tenho condições de viver com dignidade como eu quero. E, portanto, acho que esta perspectiva deve ser uma perspectiva muito aprofundada, muito desenvolvida, porque se assim não for, estamos a renegar aquilo que é um dos aspectos essenciais de todas as línguas, sejam elas minoritárias ou não sejam minoritárias, que têm de conviver e convivem dentro de nós, que não podem ser postas uma contra a outra, que não se podem excluir, mas temos que conviver com elas sempre, todos os dias. Eu nasci no campo e aprendi a dizer o mundo a mirandês. Esse mundo do campo eu só sei dizer a mirandês. Se eu não estou a ver a mirandês, como é que eu vou dizer esse mundo? Eu perdo a minha infância toda. Perdo a infância toda, não sou capaz de dizer. Não tenho palavras, nem as sei em português. Mas cresci. Formei-me. Fui para a universidade, estudei. E o português passou a fazer parte de mim. E passou a ser tão importante como o mirandês. Porque este mundo novo que eu ganhei, se eu não tiver o português, eu não sou capaz de o dizer. Eu preciso dele. E então, estes meus mundos todos, que foram de aprendidos a línguas diferentes, convivem dentro de mim. E eu quero que continuem a conviver. E nada me podem pedir que uma vez eu falo de um destes mundos em português e que falo de outros mundos em mirandês. E que, numa mesma conversa, uso uma língua e uso outra língua. Uso as duas. E esse aqui é importante. Essa aqui é a realidade que se passa dentro de mim. O resto é artificial. E eu cuido que este poema diz estas ideias simples. E da forma como termina, dizendo que estas duas línguas que eu tenho, depois eles entralhas o meu mundo, e são duas línguas que me faziam. E eu nem passo, nem sou eu, sem ambas as duas.